Você não está feliz hoje, amanhã você não está mais. É algo constante, é algo perene, é algo que pode ser avaliado por outras pessoas. Cristo está afirmando aqui o que é ser feliz. Ele diz, ele está falando o padrão, o que é felicidade, ele define. Não é algo subjetivo, de maneira nenhuma. Ele está afirmando que o que é ser abençoado segundo Deus, o próprio Deus está afirmando que é felicidade, ninguém sabe melhor do que o próprio Criador, como trazer felicidade ao ser humano. A felicidade, meus irmãos, não é uma utopia, é algo concreto que está ao alcance de cada um de nós. É a grande notícia do Evangelho, é essa, que a felicidade não é algo que compramos, mas um presente que recebemos de Deus. A felicidade não é algo que recebemos através de boas obras, mas é um dom que recebemos pela fé. Aquilo que o mundo promete jamais poderá nos dar, meus irmãos. Jesus Cristo nos oferece gratuitamente. A felicidade é o resultado de um relacionamento correto com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo. A felicidade, meus irmãos, a alegria é algo que é ultra circunstancial, está além, está superior às tribulações, às circunstâncias, às adversidades, às dores, ao sofrimento, ao luto, porque o fundamento da nossa alegria é Cristo Jesus. Ele é o fundamento, por isso que ninguém pode arrancar a nossa alegria, ninguém, nem céus, nem terra, nem potestades, nem o diabo, nada pode nos separar da alegria, do amor de Deus. Eu não estou dizendo aqui que não haverá momentos que você não irá chorar. Há momentos de luto, de dor, de sofrimento, que nós choramos. A Bíblia fala sobre isso. Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Mas, meus irmãos, ser crente é uma coisa extraordinária. Porque mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na escassez, tu encontra motivos para se alegrar em Deus. E são nesses momentos, meus irmãos, que você vê Deus trabalhando nosso caráter e nosso coração para desenvolver de forma maravilhosa todo o nosso potencial para a glória de Deus. Eu quero destacar uma coisa muito importante, que essa bem-aventurança, meus irmãos, não é algo utópico, que só vai ser alcançado no céu. Isso é um equívoco. O que Jesus está fazendo aqui, como eu já falei, é a descrição do cristão, do cidadão do reino. Essas características devem ser vistas em todo cristão, é como o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem várias características: fé, amor, domínio próprio, pá. A mesma coisa aqui, tem gente que olha para o Sermão do Monte e quer escolher. Bem-aventurados os humildes, rapaz, esse aqui é para mim, tem tudo a ver comigo. O pessoal diz que eu sou humilde, eu tenho orgulho de ser humilde, na verdade, né? Maravilha, não, olha, eu gostei desse aqui, ó. Bem-aventurados que choram, rapaz, eu sou tão chorão, eu não posso ver aqueles filmes melosos, né, de romance, que o mocinho morreu, a menina ficou sem o namorado, eu choro. Não tem nada a ver esse negócio. Bem-aventurados os mansos, rapaz, já não é comigo não. Mexeu comigo, eu puxo a peixeira e passo no lombo do peão. Não é isso. Bem-aventurado que tem fome, rapaz, nem fala, com o cheirinho do churrasco aqui, tem tudo a ver comigo. Não é isso. Eu e você devemos ter cada uma dessas características. Mas é como eu falei, algumas dessas características se destacam mais em nossa vida. Outra menos. Outras parece que o cara nem tem, né? Misericórdia. Mas Deus nos chama nesta noite, nesse retiro, a desenvolver tudo isso, para a glória dEle, para que de fato sejamos instrumentos úteis em suas mãos, porque, meus irmãos, vocês não irão desenvolver de jeito nenhum
a tua potencialidade para a glória de Deus, se não for visível essas bem-aventuranças na tua vida. Se a tua esposa não vê isso aqui na tua vida, meu irmão, tu pode pregar para qualquer um. E o cabra é capaz de se converter, mas a tua esposa não. Estou dando aqui um exemplo. As pessoas que mais andam com nós, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que comem na nossa mesa, essas são as pessoas que mais conhecem nossas falhas, nossos defeitos, as nossas limitações, e conhecem de forma mais profunda o nosso cristianismo e o nosso compromisso com o reino de Deus e com Jesus Cristo e com a sua glória. Então, se você quer ver Deus fazer algo extraordinário em sua vida e expandir isso para o teu lar, para os teus vizinhos, para os teus familiares, e se estendendo, se espalhando, e o nome dele sendo glorificado, leve a sério essas bem-aventuranças. É fundamental, como eu falei no início para vocês, inegociável, meus irmãos. Inegociável. Agora, olha só que interessante, né? Vamos ver aqui o nosso texto. É um versículo só. Hoje, Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Nós não podemos nos surpreender, meus irmãos, desse ser a primeira bem-aventurança. As bem-aventuranças de Jesus, há uma ordem lógica aqui. Há uma ordem divina que vão se encaixando perfeitamente uma com a outra, de uma maneira muito bela. Então, por isso que essa é a primeira bem-aventurança. Não há dúvidas, meus irmãos, disso. Ela tem que ser a primeira bem-aventurança. Por quê? Porque ninguém pode entrar no reino dos céus a menos que seja possuidor dessa qualidade. No reino de Deus não existe ninguém, meus irmãos, que não seja humilde, ou pobre de espírito, pode ser traduzido assim. Essa característica é fundamental na vida do crente, do cidadão do reino dos céus, e todas as demais características, em certo sentido, meus irmãos, é resultante dessa primeira bem-aventurança. Na medida que formos avançando na exposição das bem-aventuranças, veremos que ela indica aqui um esvaziamento. Essa é a ideia da humildade, da pobreza. Você se esvazia daquilo que você é, e se enche daquilo que Deus quer que você seja. Você se esvazia, você reconhece que é totalmente miserável e pecador e carece da glória de Deus. Você é esvaziado, e o próximo passo é que você começa a crescer em plenitude, em abundância. Nós não podemos ser cheios enquanto não formos primeiramente esvaziados. Lutero, certa vez, ele falou que Deus jamais enche quem já está cheio. Primeiro tem que ser esvaziado, para aí depois ser enchido. A palavra grega aqui para pobre, meus irmãos, para humilde é pobre, carente, totalmente desprovido dos bens mais necessários, fundamentais para a sobrevivência. Trata-se de um mendigo que não tem nada para exigir ou reivindicar. Por isso que muitas traduções colocam como pobre. Mas no decorrer dos séculos, a interpretação desse texto foi se perdendo. Na Idade Média, chegou a se criar um pensamento chamado misticismo da pobreza. O simples fato do cara ser pobre já merece o céu. Olha que maravilha! Nem vou ser mais crente então, já estou no céu, né? Sou pobre. Mas esse era o pensamento da Idade Média. Tanto é que a pessoa mais famosa com essa ideia foi quem? Francisco de Assis. Ele achou um Novo Testamento, leu essa passagem em outros textos e entendeu que, cara, para a pessoa tem que ser pobre. Então ele deu seus bens, o pai dele era muito rico, era um grande empresário de tecidos e tal. Ele começou a doar coisas até sem pedir para o pai. O pai ficou doido, né? E ele então virou monge e fundou então a ordem dos franciscanos. Era um andarilho, fez voto de pobreza. Mas essa não é a ideia de Cristo, meus irmãos.
A pobreza de espírito não se trata da condição financeira. O homem pode possuir nada e ainda assim ser pobre de espírito. O que mais tem, meus irmãos, é gente pobre e orgulhosa. Vocês sabem disso. Arrogante, autossuficiente. Às vezes a falta de posses terrenas pode até ser um instrumento de Deus para conduzir a pessoa à pobreza espiritual. Mas às vezes a pobreza material pode endurecer o coração da pessoa, tornando mais dura ainda. A minha esposa uma vez está fazendo um trabalho social com a igreja, vou entregar uma sopa feita com amor, com carinho, naquelas pratinho de isopor com tampinha bonitinha, aquela sopinha, eu não quero, eu não preciso de vocês. O cara debaixo da ponte, num frio, com um cachorro todo sarnento, não queria sopa, orgulhoso. Uma vez, brincando com meu pai, estava caminhando com meu pai, passou um rapaz com umas havaianas lá, uma de cada cor, e o pai falou, tadinho nele, tão humilde. Pai, tu conhece ele? Não. Já falou com ele? Não. Tu conhece a vida dele? Não. Por que está falando que ele é humilde? Só porque ele está com um chinelo de cada cor? Está entendendo? Meus irmãos, humildade e pobreza financeira é diferente. Tem gente que é rico, milionário, é muito mais humilde que pobre. Tem pobre que gasta o dinheiro todo só com roupa, para mostrar uma coisa que ele não é, para agradar outras pessoas que nem sabem quem ele é. E aí? Não faz sentido. Jesus aqui, meus irmãos, ele está fazendo o que aqui, meus irmãos? Ele está descrevendo a pessoa que enxerga a sua própria escravidão espiritual, consciente da sua dívida com Deus por causa dos seus pecados, e sabe que em si mesma está desamparada perante a presença de Deus. E tudo que essa pessoa pode fazer é clamar por misericórdia e depender do Senhor. Jesus nos ensina que ser pobre de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual diante de Deus, é reconhecer que nada temos a oferecer, nada temos para comprar a favor dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua total miséria e confiam no Senhor como única esperança de perdão, de transformação, de redenção e de libertação. Esse é o pobre de espírito. E por isso ele é bem-aventurado, por isso ele é mais do que feliz. Mais do que felizes, meus irmãos, são aqueles que se aproximam de Deus conscientes da sua pobreza e se agarram na graça de Deus. E a promessa do Senhor, meus irmãos, Jesus, faz para essas pessoas, faz para mim e para você, que reconhece a sua pobreza, é que deles é o reino dos céus. Agora, olha que interessante, observe comigo, tanto no verso 3, como no verso 10, diz a mesma coisa, de recompensa. Olha o que o verso 10 diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por que Jesus está repetindo aqui? Por que Jesus faz a mesma promessa? Por quê? Porque nós estamos aqui em um ciclo. Jesus abre o ciclo no versículo 3 e fecha aqui no 10. O que Jesus está mostrando é que todas essas bênçãos faz parte de um pacote, é um combo para entrar no reino dos céus. Então, se você é um cidadão no reino dos céus, então todas essas bênçãos, as bem-aventuranças, pertencem a você, a cada um de nós. Jesus não está aqui distribuindo diversas promessas para pessoas diferentes, não. É para cada um de nós. Então, se você entra no reino, você herda. Muito obrigado, minha irmã. Bênção. Vou pegar um pouquinho aqui, meus irmãos. Aí, brigadão. Então, se você entra no reino de Deus, você herda a terra, você é consolado, você é farto, você alcança misericórdia, você verá Deus, você será chamado não apenas amigo de Deus ou servo de Deus, mas de filho de Deus. Isso é maravilhoso. E sabe o que é lindo nesse texto, meus irmãos? É que essa promessa, ela se encontra no presente.
Há promessas aqui que estão no futuro, mas essa está no presente. Deles é o reino dos céus. O reino de Deus, meus irmãos, é uma realidade presente e futura. Jesus já inaugurou o seu reino, Jesus já reina nos céus. Aqueles que estão ligados a Jesus já desfrutam das bênçãos do reino. E no futuro, meus irmãos, eu e você, quando tudo for consumado, nós iremos usufruir em toda a sua plenitude as bênçãos do reino dos céus. Que maravilha! Concluindo, meus irmãos, a primeira bem-aventurança nos ensina sobre o caráter do cidadão no reino dos céus. O cidadão no reino dos céus é humilde, reconhece sua pobreza espiritual. A sua pobreza, meus irmãos, ele lamenta os seus pecados, ele está disposto a ser confrontado pela palavra de Deus, ele aceita a exortação, ele reconhece suas falhas. Meus irmãos, o reino de Deus é daqueles que se arrependem, reconhece o seu pecado. Essa bem-aventurança nos traz uma lição. Qual tem sido a tua atitude diante do pecado? Qual tem sido a tua atitude diante do pecado? Como eu posso querer desenvolver todo o meu potencial para a glória de Deus, se eu não respondo essa pergunta de maneira bíblica? Qual tem sido a tua atitude diante do pecado? Tu reconheces que é pecador? Tu tens convicção de pecado? Porque uma das marcas da redenção, meus irmãos, do verdadeiro cristão é a convicção de pecado, pois o Espírito Santo que habita no crente nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Agora, aquela pessoa quando é confrontada sobre o seu pecado e não reconhece, se recusa a admitir, não confessa, fica criando justificativas, fica distorcendo a Bíblia, é rápido em se defender, cria desculpas, fica terceirizando o pecado, como fez Adão e Eva. Quem faz isso não é uma nova criatura, pois isso simplesmente, meus irmãos, não é característica do cidadão do reino dos céus. Quem faz isso é ímpio. Que você não seja assim, que você não seja incorrigível, inconfrontável, insubmisso às escrituras, agarrado ao orgulho e à soberba. Essa atitude, meus irmãos, levou anjos a se tornarem demônios. Meus irmãos, o pobre de espírito lamenta o seu pecado, odeia o seu pecado. Você tem feito isso? Você tem odiado o pecado e lamentado toda vez que você cai em algum? Você se quebranta diante de Deus, você se humilha. Você ora: Deus, eu não quero fazer isso de novo, me purifica, me santifica, me transforme. Eu quero desenvolver todo o meu potencial para a tua glória, Senhor, mas eu não consigo, se eu estiver agarrado a esse pecado. Me liberte, me aparte disso. Eu quero ser um homem bíblico, um marido bíblico, uma mulher submissa, uma mulher auxiliadora. Eu quero ser um bom filho que honra pai e mãe. Eu quero ser um bom empregado, um bom chefe, uma ética elevada. Que no meu particular, quando ninguém está vendo, mas se o Senhor está vendo, ali eu continuo santo. Eu não tenho duas caras, eu sou o mesmo. Porque tu, ó Cristo, ó meu Senhor, meu Salvador. Eu anelo ser moldado à tua imagem. Seja assim, meu irmão, minha irmã. Não seja indiferente. O Espírito Santo inúmeras vezes tem falado contigo. Ouça a voz de Deus, através do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, líderes da igreja, da esposa também. Do marido, é verdade, parece mentira, mas é verdade, Deus fala. Só que às vezes a gente não quer ouvir. Daí um miserável que tu nem sabe o nome direito fala a mesma coisa que teu marido. Pois é, né? Não tinha pensado nisso, nunca ninguém me falou. Daí o marido olha assim: meu Deus. Meus irmãos, não seja tolo. O Espírito Santo é muito misericordioso. Ele tem falado, meus irmãos.
Seja sensível à sua voz. Seja uma pessoa que está disposta a ser lapidada, a ser moldada, a ser transformada por Cristo. Não seja embrutecido no teu pecado. Se você tem feito isso, Cristo te chama nesta noite à humildade. Cristo te chama nesta noite a reconhecer a sua pobreza espiritual. Cristo te chama nesta noite a ter uma opinião correta acerca de si mesmo. De que tu és um pecador que necessita de salvação, de redenção, ter um caráter mais moldado por Ele. E Ele é o único meio disso acontecer, meus irmãos. Reconheça a sua miséria. Se você quer ser um bem-aventurado, mais do que feliz, se você de fato quer desenvolver todo o teu potencial para a glória de Deus, se você deseja de todo o coração herdar o reino dos céus, abandone toda arrogância, todo orgulho, toda autossuficiência, reconheça a sua pobreza moral e espiritual, e seja de fato mais do que feliz segundo Deus, e não segundo o mundo. E é fantástico, meus irmãos, quando isso acontece. É fantástico quando você realmente assume esse compromisso, essa atitude de humildade, porque Cristo reflete no próprio cristão quando se faz isso, pois Cristo é aquele que se fez pobre para nos salvar. Ele se humilhou numa cruz para nos trazer salvação, e isso é tremendo, meus irmãos. Cristo, o Criador, o sustentador dos céus e a terra, se humilhou, se esvaziou de sua glória, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Tu entende isso? Como ser orgulhoso e arrogante é totalmente antagônico com toda a realidade do reino de Deus e do seu rei. É absurdo. Pense comigo. Como um cristão pode ser orgulhoso quando o seu Deus, o seu rei, se humilhou por amor de nós numa cruz, dando a sua vida naquele madeiro? Por isso, essa humildade, meus irmãos, deve refletir nos nossos relacionamentos também, na igreja, em casa, onde você estiver. Quantos casamentos, quantos relacionamentos, quantas amizades de anos, meus irmãos, poderiam estar em pé, se as pessoas fossem humildes e reconhecessem seus erros. Maridos, esposas, não tenham vergonha de se humilharem diante do seu cônjuge. Não seja turrão, dá umas brigas lá, fica emburrado a semana toda. Já viu isso? Não, nunca ninguém viu, né? Aí falou uns negócios lá sem pensar, a mulher já ficou chateada, e daí ele não quer pedir desculpa, mas a mulher não... E aí fica aquela novela a semana toda. Por que isso? Não, mas é ele que tem que pedir desculpa, foi ele que errou. Tu vai esperar ele pedir desculpa? A mulher sabe, edifica a sua casa. Quando a poeira baixou, a mulher vai chegar no marido e vai dizer: vamos conversar? Sobre o quê? É aquele assunto lá, de ontem. E vai conversar com mansidão, com calma. Mas antes de conversar, vamos orar? Deixa eu pegar a tua mãozinha, que eu amo pegar na tua mão. Rapaz, já estava molestando o coração do cabra. E daí faz aquela oração de amor. Não aquela oração. Tem mulher que ora assim: Deus, aqui está eu e meu marido. Tu sabes o que ele fez comigo ontem. E eu estou muito irada. Não começa a oração assim. Eu queria que ele... Senhor, faz... Senhor, aqui está meu marido que eu tanto amo, que eu admiro, que eu respeito. Tenho uma alta admiração por ele. E o cara vai murchando. E ele falou algumas coisas que me machucou ontem. Mas nós iremos conversar sobre isso hoje. Deus, esse casamento foi o Senhor que uniu. E Satanás não poderá destruir esse casamento. Porque famílias que oram juntas, permanecem juntas. E aí você conversa com seu marido. E o vice-versa também, o homem é a mesma coisa. Ô mulher, vem cá, vamos conversar, deixa eu pegar na tua mãozinha macia e mimosa aqui, que eu tanto amo. E você vai orar do mesmo jeitinho. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá discernimento. Outra coisa, pais, não tenham vergonha
se humilharem diante dos seus filhos. Não tenha vergonha. Você não irá perder a autoridade sobre os seus filhos. Você vai reconquistar aquilo que você quase perdeu. Que teus filhos possam ver Cristo em tua humildade. Você errou com eles, pede desculpa, converse. Filho, o pai errou, mas o pai te ama e o pai está procurando fazer o melhor para ti. A correção e a exortação do pai é porque o pai não quer que você caia nos pecados que o pai já cometeu na sua infância e adolescência. Não quer que você caminhe pelos mesmos caminhos que o pai já andou, que são caminhos maus. E se você continuar fazendo isso, é por esses caminhos que você irá andar. E eu não quero isso para a tua vida. Por isso que o pai falou aquilo que falou, mas o pai foi fora do tom. A exortação continua, mas eu vou corrigir essa exortação hoje, fazendo ela de maneira bíblica. Não tenha vergonha de se humilhar diante das pessoas. Você é um pecador, servo de Cristo, chamado à humilhação. Lembre-se, os pobres de espírito podem entrar no reino, só podem entrar no reino dos céus, só eles, porque a porta é estreita, e só os humildes passam por ali. Agora, os que se consideram grandes aos seus próprios olhos não vão passar, vão se entalar naquela porta e não passam. Mas Cristo, Ele é gracioso, meus irmãos, Ele é humilde de coração, está disposto a receber todo aquele que se dirige até Ele com o coração quebrantado, reconhecendo a sua miséria e pobreza. Vá até Ele nesta noite com uma postura certa, correta, e Ele estenderá a sua mão de misericórdia sobre ti, para que assim você tenha uma vida nova, uma vida abençoada, uma vida moldada por Ele, uma vida marcada pela humildade, uma vida que de fato desenvolve todo o potencial para a glória de Deus, porque Cristo é visto no teu falar, no teu andar, no teu comportamento, em toda a área da tua vida. Vamos orar? Feche os teus olhos neste momento, fale com Deus, peça a Ele que Ele te torne mais humilde, que as pessoas que mais andam contigo, mais convivem contigo, sejam as pessoas que mais percebam essa humildade renascendo no seu coração e sendo destacada de uma forma mais vívida. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti, Senhor, com nossos corações quebrantados, reconhecendo que somos pobres de espírito, e dignos, e absolutamente necessitados da Tua graça. Pai, Tu nos ensinou hoje que o Teu reino não é deste mundo, que os valores que brilham diante dos homens são poeira diante da Tua glória. Por isso, Senhor, ensina-nos a rejeitar a arrogância, a soberba, a autossuficiência, e a Te buscar como mendigos espirituais, Senhor, sabendo que nada temos para Te oferecer, mas que em Ti encontramos tudo o que precisamos. Ó Jesus, Tu és manso e humilde de coração, molde-nos, Senhor, a Tua imagem. Ó Senhor, clamamos por transformação, arranca de nós toda a raiz de orgulho, toda a teimosia que nos impede de considerar nossas falhas, toda a resistência à Tua correção. Ó Senhor, que não sejamos como aqueles que desprezam a Tua palavra e edificam as suas vidas sobre a areia, mas que sejamos como aqueles que constroem, Pai, sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus, o fundamento inabalável do Teu reino. Ó Pai, que essa palavra não seja roubada de nossos corações, mas que ela, ó Senhor, esteja ardendo dentro de nós, que ela não seja esquecida ao sairmos desse retiro, mas que nós possamos vivê-la, Pai, em nome de Jesus, que ela nos confronte, que ela nos anime, que ela nos exorte, que ela nos molde, que ela nos transforme para a Tua glória, Senhor. Que sejamos luz em meias trevas, testemunhas vivas de um reino que não se dobra aos valores deste mundo. Que a nossa humildade reflita o Teu amor, ó Deus, que a nossa dependência revela a Tua suficiência, Senhor. Ó Deus, faz de nós cidadãos dignos do Teu reino, que sejamos reconhecidos não pelas nossas riquezas, pelos nossos títulos, pelos nossos feitos,
mas pela marca do Teu Espírito em nossas vidas. E que aquele grande dia, quando estaremos diante do Teu trono, Senhor, possamos ouvir Teus santos lábios, as benditas palavras: vinde benditos do meu Pai, possuindo a herança do reino que está preparado desde a fundação do mundo, para aqueles que me temem, que me amam. Fique conosco nesse retiro, Pai, e vá trabalhando em nossos corações, para que assim possamos desenvolver todo o nosso potencial para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, graças a Deus. É só o primeiro dia, né? Ainda tem muita coisa para acontecer ainda. Continue em oração, continue buscando a graça de Deus, para que realmente seja um momento importante para você, que essa palavra venha adentrar profundamente o seu coração, e você possa ser transformado, não apenas na sua mente, mas na forma de você viver na presença de Deus, porque isso é o mais importante. Nunca pense numa pregação, no ensino, para você agregar só conhecimento na sua cabeça. A pregação, o ensino precisa mudar a sua forma de pensar e de agir. Se isso não acontecer, você não está vivendo a verdadeira fé, você não está vivendo em verdadeira humildade, você ainda acha que você é que sabe todas as coisas. Mas quando você ouve a Deus, isso já é uma expressão da humildade. O Senhor sabe, eu não sei. Eu quero aprender do Senhor e fazer do seu jeito, que é do meu jeito eu sei que não dá certo. Eu já vi no Éden qual foi o resultado. Mas da maneira de Cristo é a maneira que realmente traz glória ao Senhor e a satisfação completa que nós buscamos em glorificar ao Senhor, o nosso Deus. Amém? Passar para o Daniel, ele vai passar os avisos aqui de como a gente vai proceder esses dias aqui, a nossa programação. Meus irmãos, boa noite para quem eu não falei. Vou passar algumas informações só para a gente ter uma linha a seguir. Tá? Eu creio que todos os que deram o nome que vão dormir estão acomodados já. Se você não tiver, eu vou passar o nome de quem você vai procurar, tá? Então vai alguns avisos aqui, ó. Primeira coisa, não jogue papel no vaso. Por favor, todo mundo adulto, os quartos só tem adultos aí. Não jogue papel no vaso, porque senão vocês vão vir falar, entupiu, ou não sei o que está entupido. Eu verifiquei com eles essa semana, e eles testaram todos, não tem nada entupido. O que estava entupido hoje, ele quebrou um cano ali, a gente ficou sem água aí 1 hora, mas ele foi na cidade, desentupiu o cano todo, arrumou ali, então a gente não tem esse problema. Se entupir, provavelmente foi a gente. Então, não faça isso, por favor, tá? Outra coisa, desligue o ar-condicionado quando você estiver fora. Eu sei que é uma pousada, a gente está aqui, tá, você quer chegar, está geladinho, mas desligue o ar. Por quê? Eles estão com um problema aqui na energia solar, tem uns 10 meses já que eles adquiriram quase 1 ano que eles adquiriram essa energia solar, e eles estão com dificuldades ainda, porque a Energisa enrolando eles, o cara que veio instalar enrolou eles, e eles estão com uma limitação na quantidade. Então, você deixar o ar lá, que você aqui, deixar 2, 3 horas o ar ligado lá, não faz nem sentido, porque a gente pode depois ficar sem ar a noite toda. Então, desligue o ar-condicionado quando você sair do quarto, tá? Fazendo o favor. Eu vou passar conferindo depois, e eu tenho o nome de cada um que está nos quartos aqui, aí, se não fizer isso, eu vou ter que chamar para ver o que está acontecendo, ou se não está achando o botãozinho do power lá. Outra coisa, manter os quartos e banheiros limpos do quarto de vocês. Vocês estão lá, eu sei que isso aqui não precisava nem falar, mas eu vou pontuar, tá? Mantenham os quartos limpos e os banheiros que tem dentro deles lá. Cantina não tem anotação. Ah, mas eu vi fulano anotando. Eu abri exclusividade para as pessoas que estão na linha de frente do acampamento, tá? Só essas pessoas têm direito de pegar. Por que eles são melhores? Não, porque eles são mais fáceis de pagar depois. É só essa questão. Tá? Natan teve uma experiência agora com o acampamento de adolescentes aí de anotar, ele está cobrando o pessoal até hoje, já tem uns 3 meses que acabou o acampamento. Então não tem anotação. Como a gente é uma igreja chique, top, aí, o pessoal tem Starlink aí, tem a internet aí do Starlink, aí está lá, tá na caminhonete ali, então conecte lá, está rodando YouTube, HBO, o que você quiser assistir aí, a internet está funcionando. Então vai funcionar o aplicativo para você fazer o Pix, tá?
Então, não tem anotação, tá ok? Mais uma coisa, piscina, tobogã e a tirolesa vai ter horários, tá? Então, a tirolesa, amanhã, na verdade, eu vou ver com o Xande lá se tem condições da tirolesa, porque tinha uns galhos lá. E a tirolesa é responsabilidade do nosso bombeiro, o presbítero Alexandre, aí. A hora que ele falar que é para ir, a gente vai. Se ele falar que não dá, não dá, tá? Então, a responsabilidade não, mas ele é o responsável por isso aí, tá? Então, se for ter tirolesa, você não dá conta de descer, Cláudio. É? Tá. Eu sei que o Cláudio está falando, eu vou amanhã. Falar, e as hérnias? Não, como é que é, Claudião? Tá. Então tiraram 2 e faltou um que é para o Xande, mas já tirou 2, Xande, então só tem mais um. Então, amanhã a gente vai ver essa questão, mas tem horário a tirolesa, tá? A gente vai ficar um tempo ali nela. E a última e mais importante, se você não pagou o acampamento, a inscrição, seu nome está aqui, está na minha lista, eu sei quem é, mas eu não vou cobrá-lo até amanhã à noite. Você sabe quem é, vem e me procure. Se você veio no DIUSE hoje e não pagou, me procure também depois. Alguns já procuraram, então se você já procuraram, não precisa me procurar de novo, porque eu entendo a situação de cada um, tá? Quem já falou comigo, ok. Quem não falou, não deu o nome, eu estou vendo pessoas aqui que eu não vi na lista, não tem problema. Mas venha me procurar depois, senão eu vou procurar vocês, tá? A inscrição é muito importante, por quê? A gente tem um custo muito alto aqui, eu vou abrir para os irmãos. Vocês podem procurar qualquer acampamento aí no valor de 130 com essa estrutura.